O outro problema aqui é a questão da ONG Me Too. A ONG Me Too é uma ONG americana, tá? Que nasce ali em 2018, não sei se as pessoas lembram, quando o Weinstein, que era um desses Harvey produtores, Weinstein. Harvey Weinstein. Isso aí. ele, esse um dos produtores de Hollywood, que anos e anos e anos assediava as mulheres, e muitas dessas mulheres Topava, é. fizeram carreira indo para a cama com ele, fazendo favor para ele, né? O Weinstein. E ali você tem a comoção com a Oprah Winfrey, virou um espetáculo midiático, e eu achei muito interessante que a Catherine Deneuve, uma atriz francesa, falou assim: eu acho essa uma maneira difícil de falar de feminismo, porque, na verdade, ela é um pouco contra a liberação sexual, no sentido de que agora você não pode conversar com um homem de porta fechada, entendeu? Porque aquilo ali já pode virar um assédio, essa coisa americana. Porque existe, é muito sutil, é uma questão de contexto, né? Essa coisa do americano de não querer ler as coisas em contextos, mas em termos literais. Porque, por exemplo, eu posso receber uma cantada do homem, dependendo do contexto, é só, cara chato. Dependendo do outro contexto, é um assédio. Aí você quer colocar tudo sobre a mesma régua. Então, eu acho que. E o outro problema é que esse Me Too, por que ele está sendo financiado? Eu não sei se você viu. Aqui no Brasil, parece mais, eu olhei o site, é pelo Uber, pela Febraban, que é dos banqueiros. Você vai ver os financiamentos. Outra é de uma agência, maior agência de modelos do Brasil. Eu acho estranho, sabe por quê, Kiko? Modelo é uma exploração. Eles pegam essas meninas de 14 anos, elas se tornam anoréxicas, tiram elas da família. É uma outra forma. Mega Models Brasil. Olha quem que financia essas coisas. A gente tem que se perguntar também qual que é o propósito de ONG. E aí uma outra coisa que é curiosa é que a Me Too americana é financiada nada mais, nada menos que pela Fundação Ford, que é a mesma fundação que financia a Aniele Franco, antes dela virar ministra. Então, para mim, pessoalmente, a minha opinião pessoal, eu vejo a Aniele Franco, o Jean Willis, esse tipo de produção identitarista como SciCaps. O que são esses SciCaps? São pessoas, é o colonialismo político. ONGs americanas, fundações americanas, que vão financiando pessoas dentro do identitarismo, formando elas e criando lealdade com elas. Ou seja, eu diria que elas chegam até a cooptar e vão depois infiltrando essas pessoas. Se essas pessoas se sentem infiltradas ou não é uma outra coisa. Elas vão criando, são as Tábatas do Amaral de esquerda. Então, eu acho que mesmo que o ministro Silvio de Almeida, tenha, de fato, assediado todas essas mulheres e algumas mais, a Aniele Franco escolheu a forma mais desonesta e mais daninha de buscar a justiça. Porque ela vai acertar, ela vai atirar no Silvio Almeida, mas ela vai acertar em toda uma difícil estabilidade democrática que o governo Lula tem que fazer. Fica quase assim, num caso de... eu não consigo dissociar isso de um espetáculo midiático. E eu tenho uma razão para isso. É minha experiência profissional. Por quê? Porque eu tenho mais ou menos 6 anos que eu defendo contrações de ONG. Sara, coisa horrorosa defender contração de ONG. Depende, tem ONG que é muito boa e elas são necessárias para a própria democracia. Elas podem corrigir as ações do governo, elas podem ter uma certa responsabilidade. Agora, Kiko, o que não te contam é a quantidade de ONG, escritório de advocacia, que pegam casos mais ou menos, ou casos sem fundamento jurídico, e levam para a imprensa paralelo a um litígio. Para quê? Para ir ganhar cliente e financiamento. É assim. Estou te falando da minha experiência como advogada. Tem ONG legítima? Absolutamente. Tem ONGs incríveis, ONGs sérias, ONGs que seguem todas as ações, por exemplo, de um governo que eles estão fazendo, que fazem pesquisa, mas
existe uma quantidade de advogados, de escritório de advocacia, os pro bonos, como é o caso de Mariana, Brumadinho, eles estão sendo defendidos aqui no Reino Unido pro bono. Pro bono, você sabe o que é um acordo? Que quando você ganhar, eu vou comer 30% a 50% daquilo que você ganhou, porque eu te prestei o serviço pro bono. E só te presto o serviço também até o segundo ano, primeiro ano do litígio, depois você se arruma aí. Então, sim, abuso de mulheres é uma coisa. Agora, a Aniele Franco transforma tudo numa pauta identitária. O jeito que ela faz é uma pauta identitária. Então, existem uma indústria dos escritórios de advocacia pro bono e uma indústria de ONGs que pegam casos mais ou menos. Eu já tive experiência com casos que eram absolutamente descabeçados, que você teria que mudar todo o fundamento jurídico para poder falar que existia alguma chance de sucesso daquela causa. Mas são absolutamente mediatizados. E aí ganha na mídia. Então, eu acho que a justiça, a mídia. A Aniele Franco, ela escolhe aí o espetáculo midiático e não o caminho de justiça. Eu vejo isso claramente. O caminho de justiça é muito difícil. É difícil mesmo. Mas é o que temos, senão é vingança, senão é caçada, senão é cada um por si. Tem toda agora, razão, eu estou falando, eu estou ainda supondo que ele é culpado, Kiko. Eu também. Supondo que ele é culpado. Vamos supor que ele é culpado, ela escolhe uma coisa que acerta todo o governo Lula, que acerta os direitos humanos, a reputação e a própria reputação dela. Agora vamos imaginar o caso pior, de que ele é inocente. Então, e aí? E mais, tem outra coisa, Kiko. Existem violações que são morais, que são éticas, mas elas não são suficientes para configurar crime. E eu acho estranho que essa ONG saia para a mídia com isso. Se a ONG quer proteger a mulher, é muito mais comum de que a ONG vai fazer uns processos judiciais, é mais honesto do que elas se ir na mídia para poder soltar. Kiko, eu já recebi um pedido para soltar uma coisa assim. Eu neguei. Porque eu acho que existem dois papéis diferentes aí. O da mídia. Uma das acusações contra o Assange era exatamente dele ter estuprado uma... É um clássico. É um clássico. E eu não acho que seja bom para o feminismo. Bom para o feminismo são as vias corretas. Ela não entendeu que ela é uma ministra. E que ele é um ministro. É muito diferente de eu, pessoa comum. Entendeu? E já nesse caso de pessoa comum, e eu acho uma coisa que na Alemanha deveria ser introduzido no Brasil, no processo penal alemão, você nunca, perpetuamente, vai saber o nome da vítima, nem o nome do autor. Kiko N, Sara V. Só vai aparecer isso na mídia, vai tapar sua cara, porque eu vou sempre proteger a identidade da vítima e do autor, porque é uma questão de direitos pessoais, né? E da própria dignidade humana e o entendimento de que a cadeia é para reabilitar, ou seja, a pessoa pode sair e ainda usar o nome dela, ela não vai sair na mídia. E mais, é uma forma também de não dar notoriedade a pessoas que queiram cometer o crime. Para mim, essa pandemia nos Estados Unidos de entrar em escola e matar, a Columbine, ela foi o copycat. Você tem os copycats, né? As cópias que você vai gerando depois de pessoas que se sentem completamente miseráveis, insignificantes, invisíveis e que quer morrer pelo menos na infâmia, para ser lembrado. Sim. Ou depois vai escrever o livro, como aquela Ana, não sei o quê, que era... O assassino do John Lennon, o Mark Chapman, falou que queria ficar famoso. Um livro, vender para Hollywood. Então, essa espetacularização da justiça, eu, como advogado, sou absolutamente contra. Eu não usaria isso num processo meu, não acho correto. E acho que ela já causou um dano irreversível. E um dano que não é justiça, Kiko. A justiça é ele responder pelo que ele fez na justiça. Não é ele responder para a mídia. E mais, ela podia perfeitamente ter falado, Lula, nós estamos tendo um problema aqui institucional, nós temos que resolver isso. E se o Lula falasse, não, esse problema não é meu, ir para a polícia.
e não criar essa espetacularização. Eu acho a Aniele absolutamente despreparada e eu acho o gabinete dela despreparado. Já tive oportunidade também de vivenciá-los como advogada, achei que eles eram desinteressados em alguma parte, ou era assim, nunca teve feedback, e era caso de direitos de pessoas que... Era caso de vida ou morte para essas pessoas. Tá aqui. Muito bom. Era caso da questão cigana, né? Eu pedi várias vezes, mandei vários e-mails, falaram que sim, sim, sim. Nunca tivemos realmente nenhuma resposta de verdade. Os ciganos são linchados, é uma limpeza racial que acontece, ainda mais com essa polícia da Bahia, que é do PT, tá? Então, assim, eu achei que existia um desrespeito com relação, isso é a minha opinião pessoal, um desrespeito na escuta, um desrespeito na ação. Eu entendo que são ministérios que estão muito mal financiados, tem alguma coisa além disso, mas a minha experiência de advocacia, essa ONG Me Too está cheirando mal de longe, é um think tank, eu nem sei se é ONG ou se é think tank americano, ou se é uma função híbrida, soa muito mal. E eu vou lembrar para vocês que em 2013, o jornalista Michael Fox, jornalista americano, sai no The Real News e fala que os irmãos Koch brothers estavam, que são os grandes magnatas do petróleo dos Estados Unidos, estavam financiando think tanks no Brasil e que ele via a possibilidade de um golpe de Estado. 2013, Michael Fox, The Real News. Ele até mora no Brasil. Quem que era esses aí? MBL. Aparentemente era o MBL. Então, eu acho que essa questão dessas fundações americanas, think tank americanos, são operações de revolução colorida. Eu estou atribuindo a esse Me Too Revolução Colorida? Não, mas eu atribuo a eles, uma ONG americana, financiada pela Fundação Ford, nenhuma grande legitimidade. E eu vou te falar uma outra coisa, a Aniele Franco não traduz a negritude, que é muito mais complexa, que é muito mais visceral, que tem um outro tipo de vida, que tem um outro tipo de... E acho que ela também não faz jus à irmã dela. Acho que a Aniele Franco é uma que também deveria sair do cargo dela por incompetência, por não entender, por não ter compreensão do papel que ela tem. E não defendo o Silvio, inclusive eu te falo aqui, de froncos, de que parece que ele realmente não é uma pessoa muito tratável, parece. E não vou entrar nesse mérito, isso é para a polícia. Mas o caminho que a Aniele Franco pegou com uma ONG norte-americana é implosivo. É um implosivo. E mais, o Lula agora está obrigado a afastar o Silvio de Almeida, porque se ele não afastar, vão vir os movimentos feministas e vão falar que o Lula está sendo condizente com um estuprador, que já vai virar estuprador, não vai ser mais nem assédio sexual. Deixa eu aproveitar. O Lula está condenado a condenar o Silvio Almeida e a demitir. Ele falou isso, aliás, numa entrevista agora. O motivo de uma foto da Janja com a Aniele é a demonstração inequívoca que as mulheres estão com as mulheres. E é o normal. Não tem uma mulher que fique favorável a alguém que seja denunciado de assédio. Então, o que vai acontecer? Eu fiquei sabendo disso ontem, pedi ao ministro advogado-geral da União e ao Vinícius, controlador-geral da União, pedi ao ministro da Justiça que conversasse com as pessoas até eu chegar hoje às 2h30. O que eu posso antecipar para você, Dimitri, é o seguinte: alguém que pratica assédio não vai ficar no governo. Eu só tenho que ter a seguinte senso de o bom senso aqui: é preciso que a gente permita o direito à defesa. A presunção de inocência, ele tem direito de se defender. Nós vamos colocar a Polícia Federal, o Ministério Público, a Comissão de Ética da Presidenta da República para investigar. Porque, veja, eu estou numa briga danada contra a violência contra as mulheres. O meu governo tem uma prioridade em fazer com que as mulheres se transformem definitivamente, sabe, numa parte importante da política nacional. Então, eu não posso permitir que tenha assédio. Ora, então, é o seguinte: nós vamos ter que apurar corretamente, mas eu acho que não é possível a continuidade no governo, porque o governo não vai, sabe,
fazer jus ao seu discurso, à defesa das mulheres, à defesa, sabe, inclusive dos direitos humanos, com alguém que esteja sendo acusado de assédio. No mínimo, né, presidente, poderia ter um afastamento, aí vai ter lá os processos, nos diversos organismos que a gente tem, na Justiça, na Comissão de Ética da Presidência, provou a inocência, pode voltar com ele. Isso que eu vou decidir hoje à tarde. É isso que eu vou decidir hoje à tarde. Primeiro eu vou conversar com os 3 ministros, vou conversar com mais 2 mulheres que estão no governo, que são ministras, e depois eu vou conversar tanto com o Ciro quanto com a Aniele e vou tomar a decisão, porque é o seguinte, o governo precisa de tranquilidade. O país está indo bem, as coisas estão funcionando bem, a economia está crescendo, o emprego está crescendo, o salário está crescendo, o nosso comércio exterior está crescendo. Só de mercados novos para os produtos brasileiros foram abertos 183 novos mercados em apenas 19 meses. Eu não vou permitir que um erro pessoal de alguém ou um equívoco de alguém vá prejudicar o governo. Nós queremos paz e tranquilidade. E assédio não pode coexistir com a democracia, com o respeito aos direitos humanos e, sobretudo, com o respeito aos subordinados. Bom, o destino do Silvio está selado, né? Acho que ficou muito claro aí, né? Lançou. Vai ser demitido.